Olá pessoal, tudo bem? O Treino em Foco hoje está lançando uma nova série. Eu já havia comentado sobre essa série em videoaulas de outros programas, em outras oportunidades. E que eu comentava que nós lançaríamos dentro de poucos dias, poucas semanas, uma série sobre insuficiências musculares, insuficiência ativa e passiva muscular, discutindo em diferentes exercícios do TRP em ocasiões que poderiam ocorrer insuficiências, tanto ativa quanto insuficiências passivas. Pois bem, a série está começando hoje e a nossa série vai se chamar Treino em Foco em Insuficiências Musculares. Então nessa série, Treino em Foco em Insuficiências Musculares, nós vamos abordar tanto a insuficiência ativa quanto a insuficiência passiva e nessas duas insuficiências mostrando diferentes exercícios, ocasiões, situações, ângulos de trabalho, aonde em uma determinada situação pode ocorrer insuficiência ativa, em outra determinada situação, em outro ângulo, em outra articulação, pode ocorrer a insuficiência passiva. Para nós começarmos a discutir isso, e antes da vinheta, eu vou chamar o Caio, vem aí Caio, ele vai executar um exercício que nós já gravamos no Treino em Foco Análise Muscular, que é o exercício de tríceps de costas para polia, né, na polia alta, pode executar, Caio. Esse é o exercício, nós já discutimos, já analisamos esse exercício, já mostramos a execução dele e o Caio está aqui com a execução correta do exercício. Se vocês querem ver quais são os músculos atuantes, procurem no Treino em Foco Análise Muscular dos Exercícios. Ok, Caio, agora tu vai executar o exercício erradamente, equivocadamente, com erro técnico de execução. Aqui nós temos uma hiperextensão da coluna vertebral, o Caio está fazendo então de forma equivocada. Ok, Caio? Então, logo depois da nossa vinheta, nós vamos mostrar para vocês o que é uma insuficiência ativa, o que é uma insuficiência passiva e vamos analisar esse exercício perante esse conhecimento de insuficiências musculares e ver o que está acontecendo aí, que músculos podem estar entrando em insuficiência, nesse caso, passiva. Bom, pessoal, então nós vimos a execução do Caio, correta e incorreta. E eu comentava, né, que na execução incorreta ele pode ocorrer por duas insuficiências passivas musculares durante aquela execução. Mas para isso nós temos que entender o que é insuficiência muscular. O próprio nome já nos dá uma ideia bem clara do que é esse conhecimento fisiológico aplicado aos exercícios TRP, insuficiência. Ou seja, o músculo apresenta uma perda de performance que nós caracterizamos às vezes ativa e às vezes passiva. E essa insuficiência, quando ela é ativa, é durante a contração muscular, devido à relação força-comprimento. Tem um vídeo do Treino em Foco que eu já fiz uma análise bem detalhada da relação força-comprimento, onde eu descrevo através de um gráfico a perda de performance, tanto o músculo encurtando, então insuficiência ativa, perda de performance ao encurtar, diminuição da sua capacidade de gerar força, quanto alongado. Mais alongado, o músculo também perde, diminui a sua capacidade de gerar força por uma relação força-comprimento. Isso pensando na fibra muscular como um todo, e isso ficou bem mais detalhado nessa videoaula que eu peço que vocês assistam no final do vídeo. Mas a ideia da insuficiência é essa. Se nós estivermos com o músculo na posição natural, normal dele, a capacidade de força dos seus sarcômeros, constituintes desse músculo, é máxima, é a sua capacidade máxima dos sarcômeros, constituintes da fibra, em gerar encurtamento, tensão muscular. Conforme esse músculo vai encurtando e, consequentemente, os seus sarcômeros vão também encurtando, haverá sobreposição dos miofilamentos de actina. Isso interfere significativamente sobre o acoplamento da cabeça da miosina sobre os sítios ativos das actinas G, para fazer o movimento de tração sobre energia liberada de ATP. Então isso está, como eu disse, bastante detalhado no vídeo que eu peço que vocês olhem no final dessa videoaula, mas estou colocando aqui umas ideias gerais. Falando em insuficiência passiva em linhas gerais, é o mesmo caso em termos de alongamento se nós pensarmos na curva comprimento, força-comprimento. O músculo vai alongando, seus sarcômeros vão alongando e a miosina, que tem as suas pontes, tem as suas cabeças para conectar na actina, vai perdendo alguns pontos de conexão por espacialmente haver um afastamento muito grande. Isso faz com que o sarcômero diminua também a sua capacidade de produzir força.
Por isso, relação força-comprimento. Um músculo muito alongado também perde sua capacidade de gerar força. Mas a insuficiência passiva, particularmente, que nós vamos analisar, é quando o músculo chega no seu grau de alongamento máximo, seu grau de extensibilidade muscular máxima, e esse músculo não tem mais capacidade de alongar. Eu vou mostrar isso aqui nessa borracha, fica uma forma mais fácil. Eu tentei demarcar como se fossem essas marcações, como se fossem os sarcômeros musculares, né? Então vamos imaginar o seguinte, que isso aqui, ou dessa forma, seria o alongamento natural do músculo. Uma posição natural, uma posição anatômica, normalmente é a posição natural da musculatura. Conforme ele vai encurtando, vai perdendo, diminuindo sua capacidade de gerar força, ele entra em insuficiência ativa. Da posição natural e normal, conforme esse músculo vai alongando, ele também, devido à relação força-comprimento, ele vai perdendo sua capacidade de gerar força. Isso no vídeo, dessa outra videoaula, vocês vão ver em detalhes, ok? Chega um determinado momento, um determinado grau de estiramento desse sarcômero que não há mais como ceder. O músculo chegou na sua extensibilidade máxima. Então, nesse ponto, nós chamamos de insuficiência passiva. O músculo se encontra agora em insuficiência passiva, ele não tem como alongar mais. Bom, essa é a questão de insuficiência ativa e passiva. Ao encurtar ou alongar, perde-se desempenho. E agora nós vamos aplicar, né, Caio, um exercício que tu acabaste de executar. Deixa eu só pegar aqui. Isso. Então, vejam bem o que nós vamos fazer. Eu vou usar a borracha, mais uma vez, o Jefferson vai aproximar com a câmera, já está aproximando, para nós tentarmos tornar isso o mais visível possível nesse vídeo de hoje, tá ok? Então, deixa eu dobrar direitinho aqui, para ficar o mais caprichado possível. Vejam bem, aqui está o músculo, o tríceps braquial, cabeça longa, que nós já discutimos que é biarticular, parte abaixo da cavidade glenoide da escápula, por isso que eu estou posicionando ele aqui, aproximadamente abaixo da cavidade glenoide da escápula, e a outra extremidade está conectado com o lécrano da ulna. Então, a cabeça longa do tríceps braquial, ela faz tanto a extensão de cotovelo quanto a extensão de ombro. Solta a barra ali, Caio. Faz a extensão de cotovelo aí, faz favor. Isso. O músculo tríceps braquial em sua cabeça longa, encurta, faz a flexão do cotovelo, ele alonga. Faz de novo a flexão do cotovelo, ele encurta, e na flexão do cotovelo, ele alonga. Então, ele é um extensor do cotovelo. Agora, tu vais manter o cotovelo como está assim, não altera, e faz uma extensão do ombro. Estende o ombro, devagar, devagar, para a gente poder pegar na câmera. O músculo tríceps braquial na sua cabeça longa, encurta. Agora, faz a flexão. Flexão, 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 flexão do ombro, ok, segurou, ele alonga. Então, o tríceps braquial em sua cabeça longa, ele é extensor também do ombro. Faz a extensão, faz favor, mais uma vez. Percebam que as linhas vão se aproximando, a borracha vai diminuindo a sua tensão, e eu estou com os dois pontos fixos, esse ponto fixo no caius e esse ponto fixo no caius no cotovelo. Vai de novo. De novo, de novo, de novo, a flexão do ombro, de novo a flexão do ombro, o músculo alongou, estende o cotovelo, o músculo encurta, para encurtar mais ainda a cabeça longa do tríceps braquial, estende agora o ombro, estende, 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 estende. Percebo que a borracha agora já ficou até um pouco relaxada, flexiona o cotovelo, só flexiona o cotovelo, estende, agora flexiona o ombro, mantendo o cotovelo assim, alonga mais, alonga mais, alonga mais, insuficiência passiva. Digamos que nesse ponto, devido ao alongamento produzido no cotovelo e ao alongamento produzido em glenomeral, o tríceps braquial em sua cabeça longa entrou em insuficiência passiva, ou seja, o caius não consegue flexionar mais o cotovelo, a extensibilidade da cabeça longa do tríceps braquial é máxima, não há como flexionar mais o cotovelo. Bom, vamos aplicar esse conhecimento agora no exercício. Vamos lá, Caius? Pega a barra, entra na posição, baixa um pouquinho aqui, ó. Isso. Pode fazer errado mesmo. Baixa um pouquinho aqui a flexão. Pode passar o cabo aqui. Isso. Vejam bem, para fazer o exercício, nós vamos colocar agora, além da flexão do cotovelo, percebam bem, estende lá o teu cotovelo, vamos ver. Isso. Cotovelo estendido, flexiona 90 graus. Flexionou 90 graus, segurou, cotovelo flexionado aproximadamente 90 graus. Percebam que o ombro está flexionado também aproximadamente 90 graus. E agora, Caio, para te entrar na posição, tu vai flexionar mais ainda teu ombro. Flexiona, ok, segurou.
Vamos imaginar que nessa posição, insuficiência passiva da cabeça longa do tríceps braquial, ou seja, não há mais possibilidade de extensibilidade da fibra do tríceps braquial. Então, se nessa posição nós exigirmos do praticante que ele continue a flexão do cotovelo, aqui, claro, o Caio não entrou em insuficiência passiva, eu fiz uma suposição, mas ele está continuando a flexão do cotovelo. Se nessa posição, exigindo que ele flexione o cotovelo ao máximo, ele não apresentar essa capacidade, volta de novo, Caio. Ou seja, ele já entrou em insuficiência passiva no ângulo de 90 graus e no ângulo do ombro, então o tríceps braquial em sua cabeça longa está alongado no ombro e alongado no cotovelo, entrou em insuficiência passiva. E eu exijo do praticante que ele faça uma flexão completa do cotovelo, que é isso que o Caio vai fazer agora aqui, ó, para fazer o exercício, e ele não tem capacidade muscular para isso, o que vai ocorrer? Para que essa barra continue, percebam o que está acontecendo com a coluna vertebral do Caio. Ele está entrando em hiperextensão da coluna porque ele é incapaz de alongar mais do que já está alongado a cabeça longa do tríceps braquial, então ele não consegue estender mais o ombro e nem flexionar mais o cotovelo. Ok, Caio? Flexionar mais o ombro e nem flexionar mais o cotovelo. Relaxa um pouquinho. Vamos mostrar isso agora com o bastão. Então entra na posição de novo. Isso. Posicionou. Veja um alinhamento corporal do Caio com o bastão. Tríceps, vamos imaginar que pelo grau de flexibilidade apresentado pelo tríceps braquial, insuficiência passiva. Não há mais possibilidade de flexionar mais o ombro, nem de flexionar mais o cotovelo. Mas eu exijo uma flexão maior, um movimento que o cabo ou a barra venha mais para trás. A barra vem mais para trás, mas com movimento de coluna vertebral. Percebam agora, vai. Percebam que cotovelo e ombro não está se movimentando, mas a coluna vertebral está perdendo seu alinhamento, entrando em hiperextensão. Então muitos praticantes, pode relaxar, Caio. Muitos praticantes de TRP, ao fazerem esse exercício de tríceps, entram em hiperextensão da coluna vertebral, principalmente no final do movimento. Eles começam a fazer uma hiperextensão no final do movimento. E isso pode estar ocorrendo pela insuficiência passiva da cabeça longa do tríceps braquial. Como que nós resolvemos isso? Desenvolvendo a flexibilidade, aumentando a flexibilidade da cabeça longa do tríceps braquial, para que a pessoa possa fazer uma amplitude maior de movimento, uma ADM maior, que ele possa realmente nessa posição flexionar mais o cotovelo sem entrar em insuficiência passiva e sem gerar hiperextensão da coluna vertebral. Então essa é uma situação de insuficiência passiva da cabeça longa do tríceps braquial, podendo gerar hiperextensão da coluna vertebral. Mas existe uma outra insuficiência passiva que pode ocorrer aqui, percebam aqui, ó. Nós temos um alinhamento do tronco com alinhamento de coxa. Alinhamento do tronco com alinhamento de coxa. Entra na posição agora, sem pegar barra, só entra na posição. Mantendo o alinhamento, inclina o tronco. Mantém o alinhamento. Percebam que não houve nem flexão nem extensão do quadril. Volta para a posição natural de novo, posição anatômica. Isso. Alinhamento do tronco com alinhamento do fêmur. Entra de novo na posição, mantendo o alinhamento. Inclina o tronco. Isso. Perceba que está sendo mantido o alinhamento. Agora, nessas condições, se eu não cuidar esse detalhe da execução do meu praticante e pedir que ele venha com o tronco um pouquinho mais para trás, até um determinado ponto, ele consegue fazer isso sobre custas de extensão do quadril. Vamos ver isso melhor? Vou mostrar isso agora com o goniômetro. Entra no alinhamento lá, Caio. Isso. Então, ó, vejam bem, está alinhado o fêmur, estou lá na articulação do quadril, fêmur com o tronco, região lombar, mas o tronco, alinhado aqui o que nós tínhamos mostrado com o bastão. Faz a extensão do quadril máxima tua sem sentir a lombar lá. Ok? Pode segurar aí está ótimo. Percebam que agora o alinhamento do fêmur não se encontra com o alinhamento do tronco. O Caio está com uma extensão do quadril fazendo retroversão da pelve. E nessas condições de extensão do quadril em cadeia fechada, há uma grande possibilidade de ilio-psoas entrar em insuficiência passiva nesse movimento, junto com o sartório entrar em insuficiência passiva, porque ambos são flexores do quadril e ambos podem estar em insuficiência passiva. O reto femoral não, porque ele está encurtado no joelho, porque o joelho se encontra estendido. Agora, o sartório, que é flexor do joelho, se encontra alongado no joelho, porque o sartório é flexor do joelho, o joelho está estendido, então ele está alongado no joelho e está alongando no quadril, biarticular. Ilio-psoas, que é monoarticular, ele já está extremamente alongado nessa região, já que ele é monoarticular, podendo entrar também em insuficiência passiva, de novo, junto com o sartório. Reto femoral não, porque o joelho está estendido, está encurtado, portanto, no joelho. Só alonga o reto femoral no quadril. E nessa posição, se nós não tomarmos cuidado,
se o praticante, ao fazer o movimento de flexão, buscar levar a barra mais para trás, ele só consegue levar a barra mais para trás fazendo uma hiperextensão da coluna vertebral. Voltou, aí, alinhou agora, quadril com tronco, isso, percebo. Alinhamento natural, como se estivesse numa posição anatômica. Estende o quadril, cai, com isso tu vai subir um pouquinho o tronco, estende, ok, segurou, estendeu, verifique como modificou, agora hiperestende a coluna vertebral. A barra estaria vindo para trás sobre hiperextensão da coluna vertebral, o que obviamente está comprimindo maior os discos, gerando maior compressão dos discos intervertebrais na sua região posterior, ok, relaxou, e gerando uma carga demasiada para discos, uma carga perigosa para discos intervertebrais. E isso ocorreu por quê? Devido a uma insuficiência passiva de ilho-psoas e sartório nesse caso aqui. Reto femoral, repito, não, porque o reto femoral ele é extensor do joelho, como o joelho está estendido, ele está encurtado no joelho, então ele não está gerando um grau de extensibilidade, de alongamento no joelho, somente no quadril, pela extensão do quadril, já que reto femoral é flexor também do quadril. Então são duas insuficiências musculares que podem levar à hiperextensão da coluna vertebral nesse exercício de tríceps, e como nós podemos corrigir isso? Fazendo um trabalho de alongamento e flexionamento nesses dois grupos musculares, ou nesses grupos musculares, tanto do quadril, que pode gerar, quanto da cabeça longa do tríceps braquial, em função de uma extensibilidade que a fibra não é mais capaz de produzir. Então, imaginando que a fibra chegou no seu maior grau de extensibilidade, então nessa posição, ela alonga até aqui o maior grau de extensibilidade. E isso está afetando a técnica do movimento. Nós temos que fazer um trabalho de flexionamento para aumentarmos essa capacidade da fibra. E ao aumentarmos essa capacidade da fibra, nós minimizamos ou retiramos a insuficiência passiva nesses ângulos demonstrados aqui do exercício. Ok, pessoal? Então essa é a nova série do Treino em Foco, a série de insuficiências musculares que podem causar modificações na técnica de execução, dependendo aí dos graus de extensibilidade da fibra. No caso de hoje, que nós discutimos insuficiência passiva, tem a ver com o grau de alongamento, de extensibilidade da fibra. Beleza, Caio? Uma coisa que eu esqueci de perguntar, quando tu estavas fazendo a extensão, quando nós estávamos ensaiando aqui para o movimento, tu já havia dito que estava sentindo os flexores do quadril, né? Quando começava a fazer o movimento. Ou seja, quando começou a sentir, entrou em insuficiência passiva, não há mais como ir estendendo o quadril com o tronco para trás e a barra indo para trás, aí só a custas de hiperextensão da coluna vertebral. Então o próprio praticante pode relatar isso para nós. Eu estou sentindo essa região, insuficiência passiva dos flexores do quadril. Tá ok, pessoal? Acho que ficou a mensagem da primeira videoaula dessa série, e nas outras videoaulas nós entraremos analisando outros exercícios com relação às insuficiências musculares. Não só passiva como hoje, mas também ativa. Lembrando sempre para vocês se inscreverem no nosso canal, divulgarem os nossos vídeos e marcarem o sininho para receberem comunicados, né, que novos vídeos do Treino em Foco foram lançados. Então, se você marcar no sininho ali, acionar, você vai ter sempre um comunicado dizendo que novos vídeos do nosso canal foram colocados no ar. Tá ok? Isso aí, Caio. Tranquilo hoje, né? Então tá, um grande abraço, até semana que vem. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente, pós-formado, atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias, e aqui no canal do YouTube também você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro para receber informações do Treino em Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer.